primeira reunião do mês de fevereiro. Desta vez, atendendo a que é uma reunião pública e com caráter experimental, vamos fazer esta transmissão, vamos fazer a transmissão em direto da reunião e, portanto, também dentro daquilo que temos vindo a conversar e dentro das adaptações que tínhamos vindo a falar relativamente a esta situação de pandemia e atendendo a que hoje mesmo também já temos aqui agendada a aprovação do nosso novo regimento, que enquadra este tipo de situações, vamos fazer a título experimental esta transmissão desta reunião pública. Também desde já informar que não há inscrições para o período de atendimento ao público que está previsto para as 14h30. E, portanto, como todos terão conhecimento, neste momento a participação do público carece de inscrição, não existiram inscrições, e também dizer que a Câmara Municipal, mesmo para aqueles que possam não ter meios para digitalmente participar, disponibiliza os meios, nomeadamente numa sala do edifício de Espaço de Conselho, onde são disponibilizados esses meios para que todos os cidadãos, com apoio, como é óbvio, para aqueles que tenham maior dificuldade, para que todos possam participar. Mas, de facto, para esta reunião e para o período que está definido em termos de regimento, que é às 14h30, não há inscrições e, portanto, deixar também esta nota. Assim sendo, e dando cumprimento à ordem de trabalhos que foi previamente distribuída, vamos dar início à nossa reunião com o período antes da ordem do dia e eu questiono se há inscrições relativamente a este ponto. Inscrevo-me, Sr. Presidente. Sr. Vereador Vítor Carvalho, Sr. Vereador Ricardo Fernandes, Sra. Vereadora Henriqueta e, portanto, Sr. Vereador Vítor Carvalho, faça favor, depois de seguida o Sr. Vereador Ricardo Fernandes e depois a Sra. Vereadora Henriqueta. Façam favor. Ora, bom dia a todos. Queria, antes de mais, realçar a importância deste novo formato de reuniões. Acho que sim, para bem da democracia, estamos a caminhar no bom sentido. Queria também recordar que há anos que o PSD defende este tipo de formato, sobretudo nas Assembleias Municipais, sem dúvida um sinal de transparência por parte do poder local, aproximando as pessoas e dando-lhes a oportunidade de participar onde quer que se encontrem. Espero que este formato seja também adotado para as futuras reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, mesmo sendo públicas ou não vejo mal nisso, e que não dure apenas enquanto o confinamento se verificar. Como se costuma dizer, antes tarde que nunca, mas estamos alinhados. Os meus parabéns, estou certo que toda a população irá agradecer. Sr. Presidente, agora o tema que mais nos preocupa, quer no Conselho, quer a nível nacional, é a Covid-19. Começo por reconhecer as medidas de apoio ao comércio local e às pessoas que estão neste momento a ser desencadeadas pela autarquia. No meio, por exemplo, Fica em Casa nós entregamos, a Biblioteca Municipal de Montenegro com o serviço de entrega de livros em casa, o apoio alimentar aos alunos de escolões A e B do pré-escolar e do primeiro CEB, entre outras. Sr. Presidente, gostava de lhe colocar agora algumas questões relacionadas com a pandemia. A primeira relaciona-se com a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que foi ativado no passado dia 28, e a verdade é que se registrou um aumento significativo de infectados no nosso concelho nas últimas semanas. Concordo com esta decisão, subscrevo-a e apoio-a. Pergunto ainda, e neste contexto, em que medidas do referido plano estão a ser neste momento já implementadas no terreno e quais as que se perspectivam para os próximos dias, sabendo nós de antemão que o mês que hoje inicia será um mês, segundo vários estudos, em que a pandemia atingirá o seu pico. Pergunto isto por entender que não basta ativar um plano de emergência e não efetuar um reforço efetivo das medidas que o mesmo aborda por parte de todas as entidades que nele convergem. Como sabe, já defendi há algum tempo mais patrulhamento, carros de som na rua,
a sensibilizar a população para a importância de evitar ao máximo deslocações necessárias. Entendo, agora e ainda mais, que todo este trabalho deverá ser reforçado. Já se assiste a um aumento de patrulhamento por parte da autoridade local, e bem, mas penso que deverá partir também desta Câmara a reforçar o pedido para que o apoio das forças de segurança seja mais efetivo e permanente. Que abordem as pessoas que se encontrem na rua numa primeira vez com caráter pedagógico, aos recorrentes deverá ser aplicada a respectiva coima. Seguidamente, e ainda no mesmo tema, gostaria também de lhe perguntar, se, com referência ao nosso governo, como está o nosso processo de vacinação à população lusanense, se lhe foi transmitido algum dado novo sobre este procedimento, o que souber sobre o tema, agradecia que nos esclarecesse. Agora, por último, e já noutro tema, e até recordando o anterior confinamento, pergunto se tem conhecimento, se a empresa APIN tem alguma ação de apoio aos seus clientes, domésticos e não domésticos, nesta fase de novo confinamento. Ou terá de ser novamente a autarquia a assegurar esse apoio. Recordo que a posição do PSD nesta matéria é clara e pensamos nós que a autarquia deveria pressionar a empresa, a APIN, no sentido de reduzir os tarifários fixos no montante de 25% para todos os consumidores. Sendo que a autarquia nunca conseguiu acatar esta recomendação com a força que o PSD a transmite, em virtude de, provavelmente, alguns constrangimentos económicos por parte da nova empresa. Mas a gente, a recomendação, pergunto, não deveria pelo menos ser equacionada esta redução enquanto a pandemia se verificar? Fica só esta pergunta. Recordo ainda que a faturação continua a vir com erros e atrasos, é de domínio público, penso eu que aconteceu com quase todos os consumidores. E isto faz com que os consumidores, por vezes, paguem faturas, mais do que uma fatura no próprio mês. No meu caso pessoal, nos últimos 12 meses, isto aconteceu por 3 ocasiões. Este presente mês paguei 2 faturas, no mês de outubro paguei também 2 faturas e no mês de agosto também paguei 2 faturas. Portanto, isto urge corrigir, urge pressionar a empresa, sobretudo neste tempo de confinamento, e deixo nas suas mãos o que possa fazer relativamente a esta temática. A todos, muito obrigado por me terem ouvido. Até já. Muito obrigado. Sr. Vereador Ricardo Fernandes. Então, bom dia a todos. Mais uma vez, de acordo com o que foi referido também pelo Sr. Vereador Vítor Carvalho, vinha pelo presente também manifestar a minha satisfação, obviamente, pela forma como vamos poder proporcionar à comunidade lausanense o acesso a este tipo de comunicação e, portanto, nesse sentido, valorizar realmente o passo dado e esperar que siga para a frente. Vinha também a relevar, obviamente, portanto, a ativação do Plano Municipal de Proteção Civil, relevar, obviamente, o facto de que realmente também, como foi já comunicado, subimos de nível para extremamente elevado e, efetivamente, isto significa um aumento de casos relativamente abrupto, comparativamente com o normal que desejaríamos. No entanto, não posso deixar de referir que, de uma forma contínua, a Câmara Municipal tem reunido a Comissão Municipal de Proteção Civil de uma forma regular, semanalmente. Nessa mesma reunião é feito a abordagem pelas várias entidades, nomeadamente foi referida a questão da GNR. Desde a primeira hora a Câmara Municipal tem feito um esforço no sentido de sensibilizar todas as entidades, nomeadamente as forças de segurança, para a necessidade de intervenção e sensibilização junto da comunidade. Referir que este fim de semana, fruto obviamente da ação da GNR, foram feitas várias ações de patrulhamento e sensibilização em vários pontos do concelho, que obviamente relevamos e entendemos que deve ser dada continuidade
de modo a que, junto da comunidade, exista, digamos, a sensibilização necessária para que não existam tantas cadeias de transmissão. Esta é uma preocupação nossa, de todos nós, mas tem que ser interiorizada efetivamente por todos nós e pelo conjunto da comunidade. Isso, Sr. Presidente. Bem, muito obrigado. Senhora Vereadora, faça favor. Bom dia a todas e todos. Também congratular-me por este modo em que estamos a trabalhar e, naturalmente, associar-me às preocupações e também ao reconhecimento do trabalho que está a ser feito no âmbito da situação que vivemos. Na sequência, justamente, da evolução desta situação, e a partir de meio de janeiro, as unidades de educação e de intervenção social e saúde, no sentido de prepararem e ter uma rápida resposta às problemáticas deste novo confinamento mais alargado, ao aumento de turmas em isolamento profilático e, posteriormente, ao encerramento das escolas, também antecipando já o que seria depois um período de ensino à distância, procederam à reavaliação dos projetos Lousa em Rede e do projeto Ensino à Distância, em articulação com os parceiros, para reforçar medidas já adotadas pelo município e adotar novas medidas ou programas, caso se sentisse necessário. Assim, realço que ao nível do Lousa em Rede, e além das linhas correntes para a intervenção social, do Fica em Casa, nós vamos por si, que já foi referido também pelo Sr. Vereador Vítor, que é um serviço de apoio às compras à população mais vulnerável. E do número Não Sofra em Silêncio, que é uma linha de apoio psicológico, foi agora criada a linha de emergência social, novos casos de pobreza, desemprego, desespero, e divulgada também a nova valência no âmbito do projeto Cadoeceira 6 em Rede de combate à violência doméstica, e que é uma linha de apoio à vítima de violência doméstica que também está a ser divulgada. Como todos sabemos, estes tempos podem potenciar manifestações de violência doméstica. Ao nível dos centros de recurso de apoio alimentar, foram renovados os protocolos com as conferências da Lousa e a Associação Vida Abundante, com reforço de verbas, e também celebrado um novo protocolo com a Conferência de Serpins. Também de referir que a Câmara, no âmbito de propostas de doações que tem havido para o município, tem direcionado estas ofertas para instituições, para as diferentes instituições, nomeadamente Centros dos Recursos de Apoio Alimentar, e tem apoiado na sua distribuição e na sua entrega. Ao nível da articulação da rede, importa também referir que continua a ser trabalhada em estreita articulação com as diferentes entidades, nomeadamente que acompanham idosos, com apoio institucional ou não. Esta articulação tem sido feita no sentido de se articular em todos os programas no terreno: apoio a medicamentos, teleassistência, apoio das IPSS, Rede Cuidas e CLDS 4G. Também ao nível da educação foi implementado, a partir de 15 de janeiro, o apoio alimentar a crianças de escalão AB, pré-escolar e primeiro SEB, em isolamento profilático. Este apoio foi alargado posteriormente, a partir do dia 26, a todas as crianças de escalão A e B. Neste momento está a ser feita uma distribuição o apoio a cerca de 270 crianças. Ao domicílio, a entrega é feita ao domicílio e é um apoio semanal. Também importa referir que o programa de fruta escolar, que a Câmara já em setembro tinha reforçado e tinha aumentado para mais uma peça por semana, da sua responsabilidade, indo para além do que o Ministério previa, importa realçar que este programa se mantém e, portanto, as crianças continuam a receber também este reforço de fruta no seu apoio alimentar semanal. Ainda dentro do que são as medidas da educação e no intuito de preparar esta nova fase de ensino à distância, foi definido um plano de ação para este ensino e reforçadas ou implementadas medidas, nomeadamente a ativação de hotspots
para alunos sem acesso à internet, a aquisição de uma plataforma de aprendizagem para apoio não só à aprendizagem acompanhada por professores, mas também ao estudo autónomo, e foram convertidos todos os projetos que são liderados pela Câmara, estão preparados para avançar online. Portanto, sabendo que não é o desejável, todos preferíamos presenciais, de qualquer maneira todos os projetos estão preparados para avançar online. De referir também que ao nível da unidade da cultura e associando-se a este tempo que vivemos, foram definidas um conjunto também de medidas na tentativa de aproximar, de combater o isolamento dos mais velhos e de aproximar a cultura à comunidade. Apesar dos museus e bibliotecas estarem fechados, continuam a trabalhar e a produzir conteúdos que têm chegado aos munícipes, nomeadamente aos mais idosos, através da parceria com a Rede Cuidas e agora também será com o CLDS, têm chegado livros, revistas, jornais, brochuras dos museus, que são no âmbito do programa Sou um Amigo, Leva-me Contigo, que é oferta de materiais e de brochuras que a biblioteca tem a decorrer normalmente, mas neste momento está a fazer chegar à casa das pessoas. Também, como já referiu o Sr. Vereador Vítor, o programa de requisição no domicílio, portanto a Câmara faz, sou um amigo, vou ter contigo, a Câmara faz entrega de livros ao domicílio. E também no âmbito da assinatura do protocolo com a música portuguesa a gostar dela própria, importa referir que estão já feitas um grande conjunto de gravações com os nossos séniores. Neste momento há já 15 gravações feitas, que também pretendem ser mais uma maneira de combater o isolamento, de levar as pessoas a conversar, a falar das suas memórias, e queria referir que estas gravações estão a ser transmitidas na Antena 2, na Antena 1 e hoje, amanhã e depois serão também transmitidas na RTP Memória. São testemunhos de lousanenses que convido a acompanharem e que pretendem também ser mais uma medida de combate ao isolamento, à desesperança e continuar a dar este sinal identitário de comunidade que somos. Disse. Bem, muito obrigado. Mais ninguém, penso eu, manifestou interesse em usar da palavra neste ponto. Antes de responder a algumas das questões que foram colocadas, nomeadamente pelo Sr. Vereador Vítor Carvalho, e também fazer algumas observações relativamente a alguns outros assuntos colocados pelos restantes intervenientes, eu queria desde já dizer o seguinte, relativamente à pandemia. De facto, acompanhando a tendência existente no país, também no Concelho da Lousã tem existido um aumento no número de casos, com especial expressão nestas últimas 2-3 semanas. E foi esse aumento de casos que levou também, foi esse aumento de casos que fez a Câmara Municipal ponderar a ativação do Plano Municipal de Emergência. De acordo com os números que dispomos, neste momento, em termos daquilo que são os critérios para a classificação do nível de risco de cada concelho, o município da Lousã, o Concelho da Lousã, estaria já com um risco extremamente elevado. Os dados mais recentes de que dispomos dizem-nos que temos neste momento no Concelho da Lousã 143 casos ativos, num total de 588 casos acumulados, o que nos diz que temos, felizmente, já 442 pessoas que estão dadas como curadas e que existe, infelizmente, também, registramos 3 mortos. E, portanto, 3 óbitos relativos a esta pandemia Covid-19.
E, portanto, são os dados mais recentes que temos e que motivaram esta ativação do Plano Municipal de Emergência, que, para além daquilo que foi dito, permite também usar algumas ações, algumas medidas, alguma mobilização de meios que se venham a verificar necessários. Reforçando aquilo que o Sr. Vereador já disse, que mesmo antes desta classificação de nível de risco, a Comissão Restrita de Proteção Civil Municipal já estava a reunir semanalmente, isto para além de um conjunto diversificado de contactos que vão existindo entre as diversas entidades, nomeadamente a Autoridade Local de Saúde, as unidades locais de saúde e as forças de segurança e os agentes de proteção civil, nomeadamente as duas corporações de bombeiros existentes no concelho. E, portanto, existe essa articulação, esta ativação do Plano Municipal de Emergência evidencia, é uma das formas de evidenciar este aumento do risco e também é uma forma de o município poder ativar um conjunto de medidas adicionais que venham a verificar-se necessárias. Queria também reforçar aquilo que já foi dito relativamente a medidas que o município tem vindo a implementar e que têm um caráter pedagógico, de sensibilização, de apelo a que os cidadãos cumpram as regras, nomeadamente o ficar em casa, mas que têm também o objetivo de ir prestando apoio aos diferentes setores da nossa comunidade. Temos que ter bem presente que nunca conseguiremos dar todo o apoio que é necessário e que as pessoas reivindicam e aspiram. É legítimo que as pessoas reivindiquem e entendam que é possível ou que é necessário mais apoio. Temos que ter consciência que nunca conseguiremos responder a todas as situações, ou pelo menos responder tão rapidamente e na dimensão que gostaríamos, mas aquilo que posso transmitir é que temos feito tudo no sentido de dar a melhor resposta possível, de acordo com os meios que temos e também das competências da Câmara Municipal, em colaboração com diferentes entidades, procurando trabalhar em parceria e rentabilizando os meios existentes. Nesse sentido, quero realçar a parceria que temos aprofundado, desenvolvido com a Associação Empresarial, que tem diferentes dimensões, diferentes formas de expressão e que uma das mais recentes é a implementação do serviço Fica em Casa, nós entregamos. Aquilo que posso adiantar ao Executivo e a todos os que nos estão a ver e a ouvir é que em 8 dias, podemos dizer assim, de ativação deste serviço, foram feitas através deste serviço que a Câmara Municipal suporta financeiramente, suportando o valor das entregas, do serviço de entregas, foram já efetivadas cerca de 500 entregas até ontem, domingo, dia 31. O que também diz daquela que é a importância e evidencia um apoio direto que é dado a um dos setores mais afetados por esta pandemia, nomeadamente o setor da restauração. Também dizer que, de acordo com esta parceria com a Associação Empresarial, já estamos a trabalhar no sentido de poder alargar este serviço a outros setores do comércio e serviços, para que também aí possamos prestar este apoio adicional, induzir, potenciar as compras e, ao mesmo tempo, incentivar a que as pessoas se mantenham nas suas habitações. Dizer também que antes mesmo da declaração de estado de emergência pelo anterior estado de emergência pelo Governo, já tínhamos implementado algumas medidas de sensibilização, nomeadamente aquilo que o Sr. Vereador Vítor Carvalho referiu, de um carro de som, nomeadamente uma viatura dos bombeiros, que circula pelo Concelho a apelar ao cumprimento das regras e, nomeadamente, ao ficar em casa. De acordo também com aquilo que a Sra. Vereadora já aqui referiu, no que diz respeito à educação, implementámos um conjunto de medidas alargado, desde logo a alimentação, ainda na altura em que estavam a funcionar as escolas, mas prestando esse apoio alimentar às crianças e jovens que, de acordo com aquilo que são as competências do município,
se encontravam em isolamento ou confinamento e desde que foi suspensa a atividade letiva, prestando este apoio a todos os jovens do escalão A e B dos Jardins de Infância e Primeiro Ciclo. Queria aqui referir que é os Jardins de Infância e Primeiro Ciclo porque é aquela que é a competência direta do município. Estamos em articulação com o agrupamento de escolas disponíveis para fazer o alargamento deste apoio, neste formato, aos restantes ciclos de ensino. No entanto, o Ministério da Educação não criou as condições para que assim seja. O município de Lousã informou e apelou ao Ministério da Educação que promovesse as diligências necessárias para que pudesse existir este formato de apoio alimentar, mas até ao momento ainda não foi possível ao Ministério da Educação promover esta forma de apoio alimentar aos jovens dos ciclos de ensino que dizem respeito ao Ministério da Educação, que são do escalão A e B. Aquilo que podemos garantir é que, caso exista essa possibilidade, nós estamos preparados para também colaborar, nomeadamente em termos logísticos, da entrega dessa alimentação a esses jovens do nosso concelho. Relativamente ao ensino à distância, queria reforçar que já temos vindo a preparar. No anterior confinamento fizemos investimento em diversos meios, computadores e pontos de acesso à internet e, portanto, num trabalho articulado com o agrupamento de escolas, já nessa altura foram entregues e neste momento estamos prontos também para fazer a disponibilização de equipamentos às crianças e jovens para que possam acompanhar da melhor forma esta modalidade de ensino, que é, como já foi referido, uma forma de agora de combater, de mitigar os riscos de contágio, os riscos desta pandemia e que deve ser entendido como um recurso e não como uma forma a privilegiar no processo de ensino-aprendizagem. Mas é um facto, estamos preparados e dizer também que para além desse investimento que foi feito já no ano 2020, estão já a ser desenvolvidas o processo de contratação pública para aquisição pela Câmara Municipal de uma plataforma que vai reforçar os meios de ensino à distância relativamente aos alunos do concelho. Queria também aqui trazer outras situações em que vamos nós implementando ou diretamente ou em colaboração com outras entidades e dizer que foi possível, atendendo também às diligências feitas por uma entidade concelhia e com a colaboração em termos logísticos do município, implementar um centro de rastreio, um centro de testes no nosso concelho, proporcionando desta forma a todos os municípios que tenham necessidade de realizar este teste, fazê-lo de uma forma mais cómoda, mais próxima e também servindo este centro de testes os concelhos vizinhos e diminuindo também desta forma as deslocações. Queria também realçar um conjunto de outras medidas que temos tomado, algumas que vão ficar evidentes em pontos que estão agendados na ordem do dia, apoios sociais, o apoio alimentar, o reforço do fundo disponível para as situações de emergência social, que já o ano passado, em 2020, reforçámos, e um conjunto de outras situações, nomeadamente na área da cultura, que já aqui foram referenciadas, nomeadamente a entrega de livros ao domicílio e as ações no âmbito do protocolo que foi referido pela senhora vereadora e que, para além do valor em termos culturais, eu realço a função social deste projeto, especialmente estando a ser desenvolvido neste momento e servindo para quebrar o isolamento, para permitir alguma socialização num segmento populacional que é também muito marcado por esta pandemia e que são os nossos séniores, os nossos idosos. E, portanto, também realçar esta ação que está no terreno e que tem, em termos sociais, em termos de socialização, esta faceta.
Quero também informar os senhores e as senhoras vereadoras e todos aqueles que nos estão a ouvir que já há algum tempo que, nomeadamente através das reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil, mas também de outras formas, que evidenciamos às autoridades locais e regionais de saúde o nosso interesse e a nossa disponibilidade na participação no processo de vacinação. E respondendo àquilo que o Sr. Vereador Vítor Carvalho colocou, dizer-lhe que a Câmara Municipal manifestou essa disponibilidade para colaborar, nomeadamente em termos logísticos e no que diz respeito até à própria cedência de instalações para que as condições sejam as mais adequadas e para que o processo se desenvolva com a máxima normalidade possível. E, portanto, aquilo que sabemos relativamente ao nosso Conselho é que a vacinação está a decorrer de acordo com aquilo que estava definido e, para além daquilo que é a vacinação aos profissionais de saúde, existiu também já a vacinação às estruturas da ARCIL e da Santa Casa da Misericórdia da Lousã às estruturas residenciais para idosos de funcionamento privado, de acordo com aquilo que estava estabelecido. A informação que nos chegou é que o processo decorreu com normalidade. Felizmente, a vacinação foi generalizada, porque também, felizmente, e fruto, também queria aqui realçar, do trabalho que tem sido desenvolvido por as instituições sociais, tem sido possível o normal funcionamento e, felizmente, a não ocorrência de casos de infectados e, portanto, foi possível também processar o processo de vacinação de acordo com aquilo que estava previsto. Respondendo também a outra questão colocada pelo Sr. Vereador Vítor Carvalho, o patrulhamento. Infelizmente, não é uma realidade só do Concelho da Lousã. O município da Lousã, eu próprio, em reuniões tidas e através de comunicações escritas, já evidenciámos a necessidade de reforço do número de efetivos afetos ao posto da GNR da Lousã, atendendo àquilo que é a configuração territorial, o universo populacional do Concelho e a dinâmica que existe, nomeadamente em termos de eventos. Até ao momento não foi possível existir ou melhor, o reforço que existiu ainda não é na dimensão ou com o número que nós entendemos que é necessário, e também temos que ter presente que as forças de segurança também têm alguns condicionamentos fruto desta pandemia e, portanto, há também algumas restrições que provocam algum condicionamento na sua atuação. Aquilo que sabemos é que tem sido feito um esforço, aquilo que verificamos e que as próprias responsáveis das forças de segurança nos transmitem é que têm consciência de que não é uma atuação como eles gostariam e não há a forma de ter uma presença mais efetiva. Também temos que ter em consideração que as forças de segurança têm uma incumbência no âmbito da questão da pandemia, que é o acompanhamento, a verificação do cumprimento das regras por parte daqueles que estão infectados e, portanto, isso também absorve algum tempo e absorve alguns meios e que, de facto, condiciona outro tipo de atividades. Mas tem existido esse interesse e essa disponibilidade e penso que gradualmente e nos últimos dias já tem vindo a ser mais notória essa presença e aquilo que desejamos é que possa ser ainda aumentada no sentido de fazer cumprir as regras que estão definidas. Relativamente àquilo que diz respeito à fatura de serviços no âmbito do ambiente, e que não é só, nós designamos por fatura da água, mas incorpora para além da água o saneamento e os resíduos, e é importante que todos tenhamos consciência desses três serviços que são incorporados numa só fatura, que em termos correntes nós designamos fatura da água. Não tem a ver com questões económicas, tem a ver com questões de regulação e de aprovação do próprio tarifário e dos critérios que essas entidades, nomeadamente o ERSAR,
têm para validar o tarifário da APIM, empresa intermunicipal, que desde o ano passado gera estes 3 serviços em 11 concelhos, incluindo a Lousã. E, portanto, essa não tem a ver com as questões económicas, tem a ver com os critérios que essas entidades, nomeadamente o ERSA, têm para poder aprovar o tarifário que é aplicado aos clientes. Aquilo que verificámos ano passado foi um ano zero de implementação desta empresa, no que diz respeito ao facto de terem existido meses em que recebemos 2 faturas no mesmo mês. Isso deveu-se àquele que foi o plano de recuperação do atraso. Como todos sabemos, por erros da própria empresa, por situações que foram surgindo, existiram 3 meses em que nenhum de nós recebeu fatura e, portanto, todos somos clientes e verificámos essa situação. E depois, por interesse de todos, nomeadamente dos clientes, aquilo que foi definido é que devia haver um plano de recuperação desse atraso que fosse o mais rápido possível para que se estabilize este processo de faturação e de relacionamento, de comunicação entre os clientes e a empresa. E, portanto, quero também chamar a atenção para uma outra questão. Apesar de recebermos 2 faturas no mesmo mês, salvo algumas exceções, isso não obriga a que haja o pagamento das 2 no mesmo mês, porque o prazo de pagamento foi dilatado e, portanto, não quer dizer que não tenha havido alguns casos em que isso tenha acontecido, mas, como regra, o facto de recebermos 2 faturas no mesmo mês não obriga ao pagamento das 2 no mesmo mês, porque os prazos foram dilatados e, portanto, em regra, o desfazamento permite, com esse prazo dilatado de pagamento, que não seja paga no mesmo mês. Mas, de facto, existiu e, no que diz respeito ao Concelho da Lousã, a informação que disponho é que essa situação de recuperação do plano de faturação este mês ficará resolvida e que, a partir daqui, a faturação se processará normalmente com a recepção de uma fatura relativa ao mês de consumo. E, portanto, é esta a questão. Relativamente a possíveis reduções do tarifário, mais generalizadas ou para segmentos específicos da comunidade, porque há consumidores domésticos, não domésticos, e dentro do não domésticos há vários tipos de consumidores, está a ser feita essa análise no âmbito desta contingência da pandemia e daquilo que são os condicionamentos que cada segmento de consumidores, cada segmento de clientes tem, e, portanto, essa ponderação está a ser feita e esperamos que a breve prazo possam ser implementadas algumas medidas que eventualmente terão caráter diferente em função daquilo que são os impactos sentidos em cada um desses setores. E, portanto, relativamente à pandemia, permite-me apenas, para além destas questões, e penso que respondi às 2 questões, patrulhamento e faturação da água e vacinação, que o Sr. Vereador Vítor Carvalho colocou, aquilo que queria também referir no âmbito da pandemia, atendendo a que o ato eleitoral, as eleições presenciais decorreram numa situação até já de maior gravidade da pandemia, em pleno estado de emergência. Queria aqui, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, também agradecer o trabalho da estrutura da Câmara Municipal, de todos os trabalhadores, de todos aqueles que estiveram envolvidos na operação logística de promover as condições de segurança para que as pessoas pudessem exercer o seu direito de voto, e também agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram para fazer parte das mesas eleitorais e também, como é óbvio, às juntas de freguesia que colaboraram ativamente com a Câmara Municipal na criação das condições para que todos pudessem exercer o seu direito de voto com as condições de segurança adequadas ao momento que vivemos. E, portanto,
deixar aqui esse reconhecimento e também registar a forma colaborante, serena e até, atendendo às condicionantes existentes, a forma expressiva como os lausanenses exerceram o seu direito de voto relativamente a estas eleições presidenciais. E, portanto, também parece-me que é pertinente fazer esta referência, atendendo a que a pandemia, que as eleições presidenciais decorreram nestas circunstâncias. Queria também, para terminar esta minha intervenção inicial, realçar o esforço que a Câmara tem vindo a fazer na concretização das obras, no desenvolvimento das obras que estão a decorrer, nomeadamente em termos de regeneração urbana, e também salientar uma notícia que nestes momentos difíceis que todos vivemos, individual e coletivamente, que provocam alguma incerteza e alguma angústia, alguma ansiedade, é natural, e alguma desconfiança e desesperança, realçar uma boa notícia que penso que todos recebemos recentemente, que foi a aprovação pela Comissão Europeia da candidatura relativa ao Metrobus. É um facto que existiam já bons indicadores relativamente a esta aprovação, existiu bastante trabalho desenvolvido para que assim fosse, mas também é um facto que agora é que formalmente a Comissão Europeia aprovou, e é muito importante só por si, atendendo a que diminui o esforço do Estado português para a concretização do projeto, mas penso que também tem uma outra importância que não é menor, o que é e que eu quero aqui reforçar, e que é a evidência de que a Comissão Europeia avalia muito positivamente este projeto, as suas características e, portanto, aprovou este financiamento para este objetivo que é importante para o Conselho e para a região. E para já é só. Não sei se há algo. Faz favor, Sr. Vereador. Sr. Presidente, desculpe, queria só deixar 3 notas também para terminar. Agradeço os esclarecimentos que me deu. Subscrevo as suas palavras referentes à forma como decorreu o último ato eleitoral. Era uma das notas que tinha para deixar, mas entretanto, com a pandemia, ficou para trás. Mas sim, foi um ato que correu, penso eu, de forma perfeita. Gostei de ver, parabéns a toda a organização, juntas de freguesia, funcionários da autarquia e os próprios lausanenses que se souberam comportar nesse ato. Agora, voltando ao que falávamos há pouco. Tudo bem. Eu fiquei ali um bocado em relação ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, fiquei com algumas dúvidas se me respondeu ou não àquela questão de que medidas estão a ser ponderadas. Eu penso que, a meu ver, o mais importante aqui, e percebi que havia alguns constrangimentos nesse sentido, seria reforçar as campanhas de sensibilização e reforçar o patrulhamento. Eu entendo que a autoridade tem limitações, tal como todos nós temos limitações nas nossas atividades profissionais, mas temos um Ministro da Administração Interna, que é até uma pessoa tão esclarecida, que acho que deveria pôr no terreno algumas formas de colmatar este tipo de situações, que, como disse, e bem, serão transversais a vários concelhos no nosso país. Isto referente à pandemia. Referente à outra temática, à PIN, Sr. Presidente, eu entendo o que me disse quando fala que as pessoas receberam 2 faturas no mesmo mês, mas não, as pessoas pagaram foi 2 faturas no mesmo mês. E a exceção foi aqueles que não pagaram, porque, por regra, pagaram 2 no mesmo mês. A exceção aplica-se, sobretudo, às pessoas que não têm débito direto. Porque quem tiver a faturação por débito direto vai pagar várias vezes no mesmo mês. Ainda bem que acabou agora em janeiro, não é isso que está em discussão. A história da APIN já nem é, para mim, uma discussão em termos de faturação, porque isso já se percebeu que é um erro que está identificado e que será corrigido, etc. O que me preocupa a mim agora era realmente, enquanto a pandemia se verificar, que mecanismo é que vai a APIN também desta vez criar para ajudar as pessoas, porque se for mais uma vez a autarquia a estar-se a substituir a APIN, então voltamos à vaca fria, então ficamos nós com a gestão das águas, fica a APIN, quer dizer, havia de haver aqui um certo meio termo. Daí referir que acho que era importante, a APIN, por seu lado, baixar 25% nos custos fixos nas tarifas fixas, a autarquia se entender, dar outro tipo de incentivo na parte variável, não sei. Fica só a nota, é uma recomendação, não é para levantar discussão.
Agora, acho que era interessante olhar para isto com bons olhos, Sr. Presidente. E penso que desta vez é que é tudo. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. O facto de ser a Câmara, de poder vir a ser a Câmara a assumir algumas questões de apoio, será sempre integrado naquilo que são as medidas que o município entende, que o Executivo entende como pertinentes para apoiar a sua comunidade. E podem, nesse âmbito das medidas, ser ponderada essa questão ao nível da faturação dos 3 serviços de ambiente, águas, saneamento e resíduos, independentemente da avaliação que a empresa faça. A empresa está obrigada ao cumprimento de um conjunto de requisitos e de critérios e, portanto, tem alguns condicionamentos. Não é só a vontade que conta ou a sensibilidade relativamente à situação. E, portanto, a ponderação, a avaliação está a ser feita da parte da empresa, mas também a Câmara não põe de lado, no âmbito do conjunto de medidas que tem vindo a implementar e que pondera vir a implementar, também criar este tipo de apoios por esta via, no que diz respeito a esta fatura destes 3 serviços na área do ambiente. Quero também dizer que estamos a trabalhar com a Associação Empresarial e com todos os agentes interessados na construção de um regulamento de apoio à atividade económica, relativamente às situações originadas pela pandemia. Queremos prestar um apoio que tem que ser visto como complementar às medidas do Governo, que pretende ser ágil e especialmente direcionado para as micros e pequenas empresas e que a breve prazo, eu diria a muito curto prazo, iremos também submeter à consideração do Executivo e partilhar com os diferentes agentes para que seja um documento mais completo e que permita abarcar o maior número de situações possíveis de apoio ao tecido económico do Concelho. Quero também referir que a Câmara Municipal tem já um conjunto de apoios muito substantivo que significam um aumento de despesa. Eu quero recordar que no ano de 2020 a Câmara Municipal teve só despesa extraordinária nova relacionada com a pandemia, um universo de despesa superior àquela que seria a despesa que incorreria com a realização dos eventos, nomeadamente o São João e a Feira do Mel e da Castanha, que são os 2 de maior dimensão. Essa também é uma questão que importa de reter, é que há um conjunto de despesas novas extraordinárias que se acumulam, que somam ao conjunto das despesas inerentes ao funcionamento e de resposta às diversas atividades correntes e projetos da Câmara Municipal. E quero referir que a Câmara também abdicou, quer já em 2020, quer já com efeitos em 2021, de um conjunto de receitas bastante relevante. E, portanto, este tipo de apoios e de respostas não se podem medir apenas por aquilo que é o acréscimo de despesa ou de investimento, mas também pela abdicação de receita, diminuição de receita. E vamos ter também aqui um ponto na ordem de trabalhos em que vamos evidenciar aquilo que a Câmara se dispõe a abdicar de receita relativamente às famílias e às empresas do Concelho, nomeadamente na área do urbanismo. Para complementar as informações que já prestei a todos, nomeadamente ao Sr. Vereador Vítor Carvalho, 2 notas apenas relativamente ao patrulhamento, à GNR. Hoje mesmo vou ter uma reunião com o novo comandante do Destacamento Territorial de Coimbra e onde vou ter a oportunidade de lhe expressar mais uma vez esta necessidade que sentimos no Concelho de Lousã do reforço de meios, nomeadamente ao nível dos efetivos. Também no que diz respeito ao plano de vacinação, recordar, penso que é de conhecimento de todos, a tomada de posição que tive, dando evidência àquilo que já tínhamos falado aqui anteriormente, relativamente à priorização dos bombeiros neste processo de vacinação. E, portanto, tínhamos já feito diligências prévias, entendemos que era pertinente chamar a atenção da inclusão dos bombeiros neste primeiro momento de vacinação e esperamos que a partir de hoje seja possível o mais rapidamente vacinar os bombeiros de uma forma alargada para que eles também tenham condições de maior segurança, tranquilidade, quer naquele que é o apoio
a estas situações da pandemia, ao transporte de doentes infectados ou suspeitos de infecção, mas também para que possam estar disponíveis para o conjunto alargado de missões que têm no âmbito da proteção civil. E, portanto, também recordar essa posição que tomamos, dando evidência a uma questão que nos pareceu perfeitamente justa e relativamente àquela que são as respostas à pandemia. Não havendo mais questões, passamos então ao período da ordem do dia, leitura e aprovação da ata da reunião de Câmara realizada no passado dia 18 de janeiro. Não sei se têm alguma questão, alguma observação a fazer. Não havendo observações ou propostas de retificação, melhoria, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a ata da reunião de Câmara realizada a 18 de janeiro. Ponto 221, proposta, uma informação, peço desculpa, relativamente à primeira alteração ao orçamento e às grandes opções do plano para o ano 2021. Tiveram conhecimento e foi fornecido atempadamente o documento. Passamos ao ponto 231. Agora sim, propostas. Uma proposta de aumento temporário dos fundos disponíveis, no que diz respeito ao saldo orçamental transitado do ano passado, uma operação em termos da gestão interna da Câmara Municipal e, portanto, é isso que se propõe, a ratificação deste aumento temporário dos fundos disponíveis para adaptar o funcionamento da Câmara Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Presidente. Força. Não ouvi, peço desculpa. Não havia mesmo porque estava em off. Só aqui uma nota no último parágrafo da primeira página, pelo menos na proposta que recebi, pela integração do saldo orçamental transitado do ano 2021. É 2020, peço desculpa, fez bem chamar a atenção, é uma gralha, o valor está correto, é um Sim. valor superior a 700 mil euros, o saldo orçamental do ano passado, mas de facto é uma gralha. Sim. E portanto, quando se lê 2021, deve-se ler 2020 e vamos proceder a esta retificação. Obrigado pela chamada de atenção. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade a ratificação desta proposta. O ponto 232 tem a ver com a constituição de direitos de superfície pelo período de 50 anos a favor do Rei Agrícola de Lousã, do prédio localizado na Quinta de Santa Rita, na Lousã, a que correspondem os lotes número 29 e 52, resultantes da operação de loteamento titulada pelo alvará número 1, 94, de 11 de janeiro. E depois as correspondentes descrições na matriz predial e urbana. Não sei se há alguma questão. Tem a ver com um processo administrativo de formalização deste direito relativamente a este clube. Quem vota contra, quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Proponho também que possa ser aprovada em minuta para se poder dar andamento ao processo. Alguma objeção a que possa ser em minuta? Não havendo objeção, entramos agora no ponto 233. Aprovação do regimento das reuniões da Câmara Municipal da Lousã. Já foi referido no período antes da ordem do dia. Tem um conjunto de alterações, de adaptações, de melhorias, de atualizações gerais e também tem alguns pontos, como já foi referido, que adaptam o nosso regimento a estas circunstâncias, a estes condicionamentos gerados pela pandemia e até a possibilidade de realização das reuniões neste formato.
Não sei se há alguma questão, se alguém deseja inscrever-se para usar da palavra neste ponto. Assim sendo, proponho quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, à semelhança do ponto anterior, e para que tenha efeitos imediatos, proponho também que possa ser aprovada esta proposta em minuta. Alguém se opõe à aprovação em minuta? Não. Então, está aprovada em minuta esta proposta. 2.4, 241, uma proposta minha e do Sr. Vice-Presidente e Vereador do Desporto. Propomos à Câmara Municipal a atribuição de apoios extraordinários às instituições desportivas do Concelho, atendendo aos constrangimentos causados pela pandemia Covid-19. E, como sabem, levaram à interrupção os campeonatos, as provas, as competições regulares têm tido um funcionamento irregular e, atendendo ao facto de ter sido decretado o estado de emergência, todas as atividades foram suspensas e, portanto, neste momento, o associativismo em geral e, em particular, o associativismo desportivo está muito condicionado e, portanto, com a atividade suspensa. E é nesse sentido que aqui hoje trazemos esta proposta. Não sei se o Sr. Vereador quer fazer algum esclarecimento ou prestar alguma informação. Se me permitir. Força. Muito bom dia a todos. Ainda não tinha oportunidade de falar, estava aqui também com alguns problemas técnicos. Dar nota que, efetivamente, esta proposta vai em linha com as diretrizes e com a conduta que temos adotado em termos daquelas que são as nossas responsabilidades e a nossa incumbência de apoio ao desporto e ao associativismo. Efetivamente, este passa por um apoio caracterizado como extraordinário para fazer face àquelas que são as despesas fixas, digamos assim, que os clubes têm para conseguir subsistir neste período, e queremos que eles passem por esta fase em conjunto connosco com força, que consigam ultrapassar este momento para que assim que as coisas abrandem em termos de pandemia, possam retomar, porque efetivamente faz parte do nosso ADN, o desporto, faz parte da nossa estratégia conselhia que o desporto seja uma referência, e daí ser a intenção do Sr. Presidente e do município conseguirmos apoiar, não no molde que era o molde normal, quando os clubes estavam a ter a sua atividade num regime dito normal, mas numa situação de apoio extraordinário. Tenho dito. Muito obrigado. Em complemento àquilo que eu já disse e que o Sr. Vereador referiu, evidenciar o apoio extraordinário e que também pode ser considerado um apoio, um investimento da Câmara Municipal no âmbito das medidas de combate e de apoio às entidades no âmbito da pandemia. E, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Presidente, Peço desculpa. Portanto, eu ausento da votação por exercer cargos em instituições que estão abrangidas por este apoio. Muito bem. Não sei se neste formato se desliga aqui. Assistir só o som. Ausente, está declarado. Fica mencionada que se declarou impedido de participar na discussão e na votação deste ponto. Estamos neste formato. Se tivesse sido presencial, isso tinha sido logo assegurado. Neste formato, também penso que não há necessidade de agora de desligar ou de se levantar do local onde está, e, portanto, fica a nossa secretária da reunião expressará também isso em ata, que o Sr. Vereador Vítor Carvalho se declarou impedido de participar na discussão e votação pelo motivo que já foi invocado. E, portanto, assim sendo, os restantes, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Mais uma vez, e atendendo àquilo que está em causa, e para mais rapidamente podermos agilizar estes apoios, proponho também que possa ser em minuta esta aprovação,
para que se possa processar com a maior brevidade possível estes pagamentos, as transferências das verbas para as entidades. Alguém vê alguma objeção nesta aprovação em minuta? Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a aprovação em minuto. Peço desculpa de algum compasso de espera, estou a tomar aqui as notas para colocar as deliberações nos documentos e, portanto, carece, e também especialmente para aqueles que estarão a assistir e que não estão habituados a esta dinâmica, também esta informação. Passamos agora aos ponto 251. Uma proposta conjunta minha e da Sra. Vereadora da Cultura, um acordo de parceria com a Fundação Inatel. O documento foi disponibilizado, mas não sei se a Sra. Vereadora quer fazer prestar algum esclarecimento ou alguma informação adicional. Faça favor. E apenas dizer que este acordo, há já trabalho feito de parceria com a Inatel. Este é um acordo também específico para trazer a público para editar um livro que tem uma recolha de lendas de todo o território e em que estão 3 lendas do que é identitárias, 3 lendas da Lousã e, portanto, neste sentido, este acordo trará a conhecimento, trará ao público depois esta participação neste livro de recolha de lendas do território. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 261, um ponto que eu já referi anteriormente e que tem a ver com a aprovação de uma isenção parcial de 40% dos valores das taxas urbanísticas previstas no Regulamento Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas. É uma proposta conjunta com o Sr. Vereador do Pluro do Urbanismo. Sr. Vereador, não sei se quer prestar alguma informação complementar em termos da contextualização desta proposta. Sr. Presidente, conforme já ficou muito bem evidenciado em intervenções anteriores, o município da Lousã tem procurado responder aos desafios lançados pela pandemia, estando em permanência a trabalhar na construção, implementação e execução das medidas que permitam diminuir o impacto da mesma, procurando, obviamente, revigorar não só o tecido empresarial, mas também apoiar as famílias e demais instituições. Nesse sentido, dentro do contínuo esforço municipal, apresentamos esta proposta. Se trata de uma aprovação, para eventual aprovação, de uma isenção parcial de 40% dos valores de taxas urbanísticas que estão previstas no Regulamento Municipal de Taxas e Compensações e que são aplicáveis aos pedidos de emissão de alvarás de licença de loteamentos urbanos, obras de urbanização, obras de edificação e a apresentação também de comunicações prévias no contexto dos loteamentos urbanos, incluindo para isso também, obviamente, as referidas obras. Enquanto medida excepcional de apoio, mas não posso deixar de salientar as exceções nesse contexto, nomeadamente que são ligadas à questão das obras para efeitos de licenciamento de legalizações, exceções também no âmbito de construção de piscinas e anexos, obviamente não serão abrangidas por esta proposta, no nosso entender obviamente não fará sentido, e tendo esta proposta o limite temporal de 31 de dezembro deste ano. Conforme também já foi referido pelo Sr. Presidente, é mais uma proposta com impacto financeiro expressivo no orçamento municipal. A nossa previsão, obviamente estamos sempre a falar de uma situação que podemos não controlar, mas a nossa previsão, atendendo a anos anteriores, é que implicará cerca de 50 mil euros de perca de receita no orçamento municipal. Isso. Muito bem, muito obrigado. Dizer apenas também que incorpora já uma redução, até que nos foi sugerida pela própria Associação Empresarial, em função de algumas questões que já nos tinham chegado a nós, mas que também chegaram
à Associação Empresarial e que também já estão aqui contempladas. E nesse sentido, e depois daquilo que já foi dito por mim anteriormente e agora pelo Sr. Vereador, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade e também coloca à consideração do Executivo a aprovação em minuta, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade e em minuta. O facto de ser em minuta permite, com maior rapidez, implementar estas reduções dos valores que já foram referidos. Passamos ao ponto seguinte. 271. Um ponto que já foi referido genericamente, medidas de apoio pontual a situações de emergência social, um instrumento de apoio às pessoas e às famílias que já existe há alguns anos, mas que atendendo a estas consequências da pandemia, em termos sociais e económicos, já em 2020 foi reforçado para 3.000 euros mês e, portanto, não sei se a senhora vereadora quer prestar alguma informação adicional. Isto serve para suportar despesas de variados tipos. Força. Só reforçar o que já disse o Sr. Presidente, que de facto este reforço que a Câmara introduziu durante a pandemia passada verificou-se necessário, foi importante. São medidas, como diz a proposta de emergência social, pontuais, portanto não são as respostas que já há ao nível regulares de apoio, são respostas mesmo para situações pontuais e que nos têm chegado, sim, e como seria previsível, que nos têm chegado e tem sido necessário, de facto, mobilizar toda a verba que tínhamos para esta medida, porque nos têm chegado situações, sobretudo ao nível das rendas, são as mais prementes, de pessoas que de repente se veem confrontadas com essa dificuldade e, portanto, verifica-se que foi uma medida, foi importante fazer este reforço. Complementar dizendo que reforçámos praticamente para o dobro em 2020 e que estamos disponíveis, caso se venha a verificar necessário, ainda para ampliar este valor. E, portanto, contempla despesas de saúde, despesas com aquilo que é a habitação e a gestão do orçamento familiar, energia, gás, etc., que normalmente, através deste mecanismo, se pode dar suporte a uma situação de emergência e a pessoa pode responder a estas situações. Carece de avaliação, é preciso também que seja dito, pelos serviços de ação social, de verificação documental e de comprovação do pagamento das despesas relativas ao apoio que é dado. Também é bom que e como esta sessão esta reunião do Executivo está a ser transmitida, é bom que a comunidade tenha conhecimento que existe este trabalho de verificação prévia e depois da verificação da aplicação da verba que é disponibilizada. Avançamos. Peço desculpa, votação da ratificação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade a ratificação destes apoios. Senhor Presidente, posso? Força. Já agora, só uma vez também para esclarecer a comunidade, que complementar e dentro desta medida, para além destas verbas que são para responder a situações de emergência e de pagamentos deste tipo de serviços, há também dentro deste programa o que são os vouchers para a aquisição de frescos no comércio local, também, naturalmente, devidamente comprovada a necessidade e a emergência pela intervenção social, mas há também esta resposta e que permite às pessoas poderem, no comércio local, adquirir bens de primeira necessidade que tenham, que também pontualmente e em situação de emergência sejam necessários.
Esses vouchers têm essa faceta do apoio às pessoas e também do apoio ao comércio de proximidade do nosso concelho. Porque também é importante que se diga que só podem ser usados nos estabelecimentos do comércio local. Para além disso, reforçar que estas medidas complementam os apoios alimentares que são prestados através de entidades parceiras, mas para as quais a Câmara transfere um montante mensal para que essas entidades adquiram os alimentos que depois fornecem às famílias em função também de uma avaliação da rede social e de uma validação prévia e do encaminhamento que é feito por diversas entidades. Senhoras e senhores vereadores, não sei se mais há alguma questão. Voltamos a reunir de acordo com o calendário de reuniões. A próxima reunião ordinária será no dia 15 de fevereiro. De acordo também com aquilo que já referi, para o período da tarde de hoje de atendimento ao público não há inscrições. No entanto, pelas 14h30 estaremos, porque apesar de não haver inscrições, também queria deixar aqui a palavra, que pode, a título excepcional, e como eventualmente ainda nem todos estão familiarizados com esta necessidade de inscrição, pode ainda algum município inscrever-se e procedermos, nesse caso, ao atendimento, à resposta à questão que queira colocar. E, portanto, fica também esta informação para, eventualmente, alguns que nos estejam a ver, que estejam a assistir à reunião, que podem ainda enviar o mail hoje, a título extraordinário, para se inscreverem e o atendimento será feito a partir das 14h30. Caso não disponham, também reforçar aquilo que saiu no edital, caso não disponham de meios, poderão inscrever-se e vir à Câmara Municipal, onde está uma sala criada para o efeito, com os meios tecnológicos adequados para esse fim. E, portanto, ficam os trabalhos suspensos e às 14h30, a título extraordinário, procederemos, caso exista a inscrição, ao atendimento ao público. Reforço que a inscrição para participação do público carece de inscrição até às 12 horas da sexta-feira anterior. Também para ficar esta informação, apesar de ter sido feito o aviso edital, mas também para generalizar este conhecimento destes procedimentos a observar para a participação. Assim sendo, ficam os trabalhos suspensos e às 14h30 voltaremos a reunir-nos para verificar se há ou não essa inscrição de público para o atendimento. Muito obrigado a todos, um bom dia para vós, boa semana, e para todos que nos estão a ver e ouvir, saúde, boa semana, bom trabalho e ânimo relativamente a estes desafios da pandemia.